Olá, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai falar de como encontrar uma solução para um problema quando a gente está de frente para esse problema e desesperado, achando que é o fim. Então, a primeira coisa que a gente faz, isso serve para quem tem ou não ansiedade. A primeira coisa que a gente faz é, se você tá numa crise de ansiedade, ou ainda que você não sofra de ansiedade, mas de repente o seu problema tem a ver com desemprego, ou um emprego com uma renda menor, vamos trabalhar dentro dessa área que eu acho que vai ser bem bacana a gente explorar isso. Então, independente se você sofre de ansiedade, né, depressão, ou não sofre de nada, mas está diante de uma situação muito difícil, a primeira coisa que você deve fazer é a técnica de respiração que você escolher. Tem várias, tem celulares que tem a opção de colocar para você fazer uma respiração de 2, 3, 4 minutos, o tempo que você quiser, onde ele amplia, né, uma bolinha, ou um peixinho, ou, enfim, cada aplicativo vai ter um formato onde ela infla e desinfla, que ajuda muito a primeiro se acalmar. Não tem como você resolver problema nenhum estando em alta pressão, a não ser que você fosse militar, porque aí os militares são adestrados para reagirem, né, muito rápido diante de situações de perigo, ok? Mas nós não estamos falando de militares, estamos falando de pessoas, né, comuns como nós. Então vamos lá. Então a primeira coisa pode parecer bobeira, mas é a respiração. Escolha aquela, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu não sei se está aqui ou se está no Instagram ou se está no TikTok, mas se não tiver, depois eu trago para cá, falando sobre como eu não levava em consideração a respiração e como é importante. Então, assim, de cara, a gente já começa se acalmando, ok? O segundo passo, ele é um pouco difícil no início, mas depois você começa a ter uma certa facilidade em fazer isso. Por que estou dizendo que é difícil? Porque eu vivo isso há 3 anos. Consigo fazer 100% das vezes? Não, eu estou caminhando. Eu sei como fazer, eu sei o que devo fazer, mas isso não significa que será fácil eu executar isso, ok? Então eu sei o quanto é simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de se fazer, que é tentar enxergar o problema se tirando do problema, imaginando que não é você. Porque ele vai te dar uma tranquilidade, porque quando a gente não está envolvido no problema, é mais fácil. Perceba, pessoas vêm conversar com você sobre alguma coisa, você consegue orientar essa pessoa, porque o problema não é seu, é mais fácil falar, claro. Mas também por você não estar envolvido, você está com a cabeça mais tranquila para encontrar soluções que a pessoa que está desesperada não encontra. Ok? Isso independente, não tem a ver com ter ansiedade ou não ter ansiedade. Dependendo da situação, vai deixar qualquer um, né, sem chão. O exemplo que eu vou pegar é do desemprego, que eu acho que ele pega na raiz do problema, né? Não vai depender de você ter ou não algum transtorno. Você vai ficar desesperado caso aconteça, tá? Então, recapitulando. Primeiro, a respiração para a gente manter a calma. Segundo, tentar enxergar o problema como se você não fosse parte dele, porque é mais fácil. Então, sendo mais fácil, você vai, de cara, às vezes você já vai encontrar uma solução, ou você vai estar mais tranquilo para olhar outras opções. Quando a gente está desesperado, normalmente é como se... Não tem quando você vê um cavalo, a pessoa põe a sela no cavalo e se ele vai andar na rua onde tem muitos carros, para evitar deles se desesperarem, usa aquele protetorzinho, né, que é para deixar a visão dele
Ele não tem a visão periférica, até para que ele não se assuste com os carros e não dispare. Não que eu concorde com o uso dos cavalos, ok? Não acho que seja uma coisa legal. Mas não vou entrar nesse mérito, porque não é esse a conversa, né? O cerne da questão. Então, quando a gente está desesperado, é como se a gente fosse o cavalo com aquele tampãozinho. A gente só consegue olhar para cá. No vídeo anterior, se você não viu, eu aconselho que você veja, porque é muito interessante, foi um exercício que um psicólogo me ensinou, de você, na prática, entender como quando você está de frente, você só consegue ver uma coisa, e às vezes nenhuma por causa do desespero. Mas quando você tira esse tampão, você já abre um leque de opções. Quando você se levanta do problema e começa a circular pelo problema, que ali eu fiz uma analogia com o ambiente, você consegue ver coisas que você não via quando estava desesperado. Agora o meu cachorro resolveu implicar com os cachorros da rua. Você não vai fazer isso agora, né, filho? Vai estragar a filmagem. Vamos lá, pessoal. Então, você vai tentar sair do problema para tentar encontrar soluções. Como que se faz isso? Primeiro, então assim, você se acalmou. Segundo, você tentou sair do problema para você conseguir ver se você consegue abrir esse leque, ok? E aí vamos para esse leque. Quando você só enxerga uma solução, eu não tenho escolha. Você já pode entender que você está desesperado e você não está conseguindo abrir esse leque. Então seria importante você conversar com pessoas que você tem como referência de sucesso. E eu não tô falando sucesso no sentido de carreira, de fama, de dinheiro, mas de sucesso nas coisas que essa pessoa se propõe a fazer. Então é importante, pessoas de confiança, que você divida esse problema com ela, para que ela... porque primeiro nós tentamos estar fora do problema, mas às vezes a gente não consegue. A outra pessoa, ela de fato está fora do problema. E se ela tem sucesso em muitas das coisas que ela faz, significa que ela tem uma maturidade emocional para não se desesperar e encontrar as soluções, ok? Então a gente já está no terceiro passo, que é buscar ajuda com pessoas de confiança, para que elas possam trazer opções para nós, porque sempre existe uma escolha, guarda isso, sempre existe uma escolha. Aí você fala assim, não, mas eu não vou escolher, dessa vez eu não vou escolher nada. É uma escolha, você acabou de fazer uma escolha, você escolheu não escolher nada. Então é sempre uma escolha, sempre existe opções, ok? Podem ser viáveis para você ou não, mas existem opções. Conversando com essa pessoa ou interpretando, partindo do princípio que o segundo passo deu certo, você conseguiu olhar de fora e você conseguiu ver outras possibilidades, nós vamos para o quarto passo, que é analisar as possibilidades de solucionar esse problema. Só que ela tem que ser analisada no momento em que você está vivendo isso. Porque, por exemplo, se você passar por isso com você perdeu um emprego onde você tinha um salário X e agora você tem um salário Y, né? E é muito menor do que o seu salário anterior. Se você tem 17 anos, seu desespero é um. Se você tem 20 anos, seu desespero é outro. Se você tem 30 anos, seu desespero é outro. Você tem 40, você começa a se desesperar mais ainda, porque você começa a achar que tá velho pro mercado de trabalho. Sendo que milhares de pessoas famosas, dono do KFC, enfim, outros, né, começaram a empreender depois dos 50. Então, vocês entendem que para cada momento da nossa vida, e às vezes na mesma idade, o desespero é um numa situação, é outro em outra. É um para uma pessoa, é outro para... Então você tem que analisar você no momento de vida que você está agora, ok? Então, por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei, se você tem 17 anos,
Ah, outra coisa, se você tem família, independente da idade, aí o desespero ainda é maior ainda. Imagina você ter uma conta, você tem várias contas correspondente ao salário que você tinha antes de perder esse emprego, né? E agora você tem uma renda menor. Então, você tem que buscar dessas soluções o que é viável para esse momento. Então, você precisa de um outro emprego que te pague X ou mais do que X, porque a sua vida já estava organizada para isso. Mas, no momento, você tem um emprego Y que paga menos do que o X. Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer é refazer a sua planilha de contas. Você vai ter que abrir mão de coisas. Não tem como você gastar mais do que o que você ganha. Se você fizer isso, você entra num ciclo, numa bola de neve de dívidas, onde você não sai mais dela. Então, vão surgir várias opções. Pega o empréstimo, Calma, calma. Analisa tudo. Na minha opinião, empréstimo é a última das opções. Porque hoje você pega, mas se você não mudar a tua mentalidade, daqui a pouco você tá com dívida de novo e pega de novo e assim você vai virando, tá? Isso eu tô falando desse exemplo que você pode aplicar para qualquer exemplo da sua vida. Então, se você hoje tem uma renda menor, uma solução viável, quer dizer, uma solução, na verdade, quase que essencial, serão reduzir os gastos, né? O quê? Você pode tirar o filho da escola particular e botar na escola pública. Ah, mas eu não quero, porque eu prometi, porque eu queria, porque eu idealizei. Gente, o mundo que a gente idealiza é lindo, mas o mundo que a gente vive não é, tá? Colocar filho numa escola pública não é o fim do mundo. Não é a sensação de fracasso. E olha que eu entendo isso porque eu fui criada por uma mãe que se sacrificou muito para me colocar em colégio particular. Eu sempre estudei em escola particular. Hoje meus filhos estudam em escola pública. E eu vou dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz por eles. Porque nas escolas particulares a inclusão acontece no sentido da vontade que eles têm de realmente acolher aquele aluno. Mas por falta de profissionais capacitados, porque nós, professores, não temos curso para lidar com essas N deficiências, né, ou necessidades diferentes, a gente não tá preparado para isso, a gente precisa estudar para isso, e mesmo estudando, cada pessoa é uma pessoa, ok? Então, para eu não perder, eu vou voltar ao foco. Então, assim, porque, só abrir um parênteses, por que foi a melhor coisa que você fez? Porque na escola pública você tem um pouco de tudo, já é natural você ter pessoas diversas ali, é uma diversidade. Então, assim, você cresce muito rápido, porque você lida com a vida muito cedo. Os próprios colegas, e eles aceitam melhor, porque exatamente por isso, porque você já está acostumado a lidar com, numa turma, alguém que tem um iPhone e viaja para Disney todo ano, e um aluno que vai para a escola sem café da manhã e chega mais cedo para tomar o café da manhã na escola e almoça pelo menos para ter essa refeição. As realidades são diferentes. Então, os meus filhos foram acolhidos de uma forma muito melhor que na escola particular. Não estou dizendo que a escola particular é ruim, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que a escola pública é a melhor das opções. Eu estou dizendo para você que você precisa analisar o seu problema de acordo com a sua vida, ok? Então, eu dei exemplo de filhos. Então, tirar da escola é uma opção, porque você tem uma redução. Seu plano de saúde é aquele top, porque você ganhava X, dava, você pegou aquele que é top, que podia pegar, chamar o helicóptero para te chamar, pega, liga para sua corretora, né? É corretora que fala, acho que é corretora só que de plano de saúde, né? Então, enfim, liga para a pessoa com a qual você fez o seu plano de saúde e pede um plano de saúde inferior. De repente que não tenha o helicóptero que vai vir buscar, que de repente o quarto não vai ser particular, vai ser uma enfermaria, mas você vai ter atendimento normalmente, só que um pouco mais simples, até porque, foi o que eu falei, você tem que mudar a mentalidade. Se hoje você ganha menos, você precisa entender que as coisas que você vai comprar, vai usufruir, serão inferiores.
Então você começa organizando o seu planejamento financeiro. Você precisa fazer cortes. Vai cortando o que você consegue. Peraí, só um minutinho. Tá. Então você vai cortando o que você consegue, certo? O que é possível, né? Pra gente tentar não mexer no que é básico, que é consumo. Luz, gás, quem usa gás, né? Gás para esquentar, chuveiro, essas coisas. Comida. Então, para não mexer no básico, a gente vai tentando tirar as outras coisas. Dei um exemplo. Dani, esse exemplo eu não quero. Eu prefiro, então, cortar o clube que eu pago tanto. Beleza! É você que vai saber o que é melhor para ti e para tua família, ok? Então, com clareza, você vai analisar. Com essas possibilidades que você analisou estando mais calmo ou que a pessoa te deu a dica, você tem que ver qual que é a emergencial, porque às vezes você terminou, você saiu do seu emprego e já foi para um outro que a renda era menor, mas de repente a sua vida já não era tão contadinha, então você não precisa mexer tanto na parte financeira. Mas de repente, aquela pessoa que ajuda você em casa, você não vai conseguir pagar. Então, de repente, né, vai depender muito de como você estava ganhando X. Se o gasto era X e o ganho era X, não tem jeito. O corte é essencial. Um outro passo, não quero ficar ganhando Y, eu quero ganhar X. Querer é uma coisa, conseguir é outra, porque tem um intervalo aí onde você precisa se preparar. Dependendo do que você faz, você vai fazendo especializações, aliás, eu acho que em tudo que você faz, né? Se você é um mecânico que trabalha com carro, que antigamente eram carros mais velhos, você trabalhava com carburadores, hoje os carros mais novos não têm carburador, você vai ter que aprender a lidar com esse novo modelo de carro. Daqui a pouco virão os carros elétricos, os carros automáticos, os carros automáticos já estão aí, os elétricos também, mas não é uma coisa tão comum. Você vai ter que se preparar. Quando você é professor, você faz a faculdade, mas é importante que você vá fazendo especializações até para você poder crescer aonde você está. De repente, um professor que viveu muitos anos em sala de aula, hoje ele quer experimentar uma outra função, coordenação, direção. Então é importante você se preparar para isso. Trabalha na área da saúde, as doenças vão surgindo, então um médico ele tem que estar se atualizando. Então você tem que fazer o teu trabalho valer mais. E como que você faz isso? Estudando. Então, de repente, você não vai conseguir voltar para o X agora, mas você já organizou o seu planejamento financeiro e agora você vai ter que encaixar ali um curso para poder aprimorar o seu trabalho para que você possa cobrar mais por ele. Entende? Então, assim, resumindo, você precisa estar calmo para analisar as opções. O desespero só faz você fazer escolhas erradas. Tenha calma. Se não tem o que fazer, como diz uma frase antiga, eu ouvi muito isso. Se não tem remédio, remediado está. Ou seja, não tem mais o que fazer. E se tem, vamos analisar as opções. Por isso que eu tô falando. O exemplo que eu tô dando agora é de uma pessoa que ganhava X e gastava X. Ele vai ter que mexer no planejamento financeiro. Mas a pessoa, né, então agora ela tem uma margem. Essa margem foi exatamente a que ela perdeu. Mas essa pessoa, ela é consciente. Ela sabe que ela tem que ter uma reserva de emergência. Então, mesmo tendo uma margem, né, sem gastos e com dinheiro que a pessoa estava investindo ou guardando, enfim, ela quer continuar com isso, porque ela sabe que podem surgir emergências. De repente, não. Ele já tem uma reserva de emergência boa, então ele não vai precisar mexer na parte financeira. Ele vai ter que mexer na parte psicológica, de repente. Por quê? Porque a pessoa era um supervisor, um CEO. Às vezes ele tinha um cargo de status que agora ele está num cargo inferior, então ele precisa trabalhar a cabeça dele. Tem gente, cada um tem uma fraqueza. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Tem pessoas que vão ganhar menos e o único problema vai ser, eu ganho menos. Tem pessoas que vão mudar de cargo, vão ganhar a mesma coisa,
mas ela não é mais o supervisor, o gerente, o CEO, ele agora está num cargo inferior. E aí essa pessoa não sabe lidar com isso. Não deixa de ser um problema. Ele precisa, então, ou sozinho, com calma, entender que aquilo pode ser uma fase, que ele pode buscar, procurar outras empresas para que, com o conhecimento que ele tenha, ele prove que ele mereça estar nesse cargo. Se não conseguir sozinho, procurar uma terapia, porque a terapia ajuda muito, principalmente no porquê que você se preocupa tanto com o status. Se o dinheiro não mexeu, não diminuiu, por que que isso está minando a sua felicidade? Então, assim, eu não tenho como explicar tudo num vídeo, né? Nós já estamos com 20 minutos de vídeo, não dá para explicar. Mas eu acho que deu para entender que, primeiro, a gente tem que respirar para acalmar o corpo. Segundo, a gente precisa abrir as opções, começar a buscar soluções possíveis para aquele problema. Depois você vai ver qual delas é viável para você. Porque de repente você vai encontrar 20 soluções. Mas quais dessas 20 você precisa agora? De repente, a redução salarial foi muito brusca. Você está com uma dívida ainda. Uma dívida num cartão que você conseguia pagar, mas que agora não vai mais pagar. E aí, então, talvez um empréstimo seja uma boa. Porque a dívida de cartão de crédito é a pior que tem. Quer dizer, eu tô falando dentro de uma coisa mais popular, né? É compatível com a nossa renda. Uma renda que não é tão absurda, né? Então, partindo desse princípio, às vezes vale a pena o empréstimo. Por quê? É uma dívida fixa e que serão tantas parcelas e que você consegue encaixar no seu orçamento. Se você não faz isso, você fica pagando o mínimo do cartão. Se você paga o mínimo do cartão, mês que vem você está devendo a mesma coisa. Ao final de um ano, você ficou pagando só os juros. Quando você estava devendo 3 mil reais no cartão, em janeiro, em dezembro, você continua devendo 3 mil reais. Só que você foi pagando ali 200, 180, 300, foi pagando o mínimo. E aí, ao final de um ano, você injetou várias quantias de valor, mas a sua dívida continua a mesma. Então, de repente, nesse caso, o empréstimo é a opção. Por isso que você precisa estar calmo para ter clareza de analisar todas as opções junto com o seu cônjuge. Guardem isso, quem é casado. Por mais que vocês tenham dinheiro separado, contas separadas, não é o meu caso, na minha família é tudo junto. Desde que nós casamos, né? O dinheiro ele é tudo junto, a gente decide junto, paga as contas e o que sobra a gente junto decide quando sobra. Nem sempre sobra. Aí a gente decide o que a gente vai fazer com aquele dinheiro. Tem casais que decidem ficar com, essas contas são minhas, essas contas são suas. Eu acho assim, gente, cada casal vai encontrar o melhor jeito para viver. Mas, quando existem situações assim, é importante você dividir com seu cônjuge, porque a família, se o seu dinheiro, vou dar um exemplo, você ficou com a parte da conta de luz, a conta de água e a conta de gás. Um exemplo. E agora você não pode mais pagar o gás. O que você vai fazer? Você vai deixar o gás sem pagar? Até que eles cortem? Não. É algo que vai interferir, ainda que vocês tenham coisas separadas, vai interferir na família. Então é importante que você converse com seu cônjuge, para que ele entenda o que está acontecendo com você e possa até te ajudar. De repente ele vai chegar para você e falar assim, fica tranquila. O que você não está conseguindo pagar? É o gás. Então eu pego o gás para mim, não tem problema. E você se organiza. Quando você conseguir um emprego para pagar mais, aí de repente você volta a pagar o gás. Ou não, às vezes você vai pagar uma outra coisa. Deixa eu fechar aqui que tá chuviscando. Gente, eu acho, na verdade, que esse assunto era um assunto para vários vídeos. Eu acabei me estendendo muito. Não sei se ficou cansativo. Também não sei se ficou claro. Mas eu espero muito ter ajudado vocês. Por quê? Eu ainda não consigo 100%. Dani, quantos por cento você consegue? Eu acho que hoje, 30%. Dani, é muito pouco. Mas para quem tinha 0%, 30% é muito.
Por isso, um outro detalhe, não compare sua vida com a vida do outro. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente não sabe que ele acordou mais cedo para cuidar da grama. A gente só acorda e vê a grama bonita e acha que grama simplesmente cresce, não precisa ser cortada, não precisa ser tratada, tem um trabalho. Você acha o filho da fulana super educado, só que aquela fulana por várias vezes, ela foi naquela criança uma vez, 2 vezes, 10 vezes e foi lá e disse, você não pode fazer isso. Isso machuca você. Você fala uma vez, depois para não se estressar, você deixa. Então é fácil achar o filho do outro mais educado que o seu. Mas o que aquela mãe, aquele pai ou aquele responsável teve que fazer para que aquela criança fosse educada daquele jeito? Entende? Stuart, o que você pensa que você está fazendo? Gente, nós tivemos uma participação especial. Vocês sabem que eu não corto os vídeos, né? É tudo ali, vida real. Entendeu? Tá acontecendo. Meu gato achou que ele tinha que aparecer e simplesmente passou aqui na câmera. Não pede licença, sai passando. Interrompe meu raciocínio. Mas enfim, eu espero ter ajudado. Por quê? Eu tava falando do filho. Que é mais fácil a gente olhar a vida do outro, né? Então, por que a gente não pode se comparar? Eu vou usar um exemplo do teatro. Ou um show, por exemplo. Quando você vai assistir, aquela peça tá linda. É o palco. Ali tá tudo funcionando. Só que por detrás da cortina tem gente nervoso para entrar. E tem gente acalmando essa pessoa que tá nervosa. Tem gente que tá com medo de esquecer a fala. E tem gente que está dando apoio a ela e dizendo, calma, se você esquecer, eu falo isso, e aí você vai lembrar, e aí não atrapalha o diálogo, mas vai te ajudar a lembrar. E fulano que faltou, e quem vai substituir esse fulano por trás da cortina? Ou seja, na coxia, nos bastidores, tá acontecendo um monte de coisa que você não vê. Então, eu vou usar uma frase que tem sido muito usada agora, mas que ela faz muito sentido. Não compare os seus bastidores com o palco da outra pessoa. Então, não fica se comparando. Analise o problema de acordo com a sua vida, de acordo com a decisão junto com seu cônjuge, se você tiver, né? Se tiverem filhos mais velhos, inseri-los também e ajudá-los a entender o que está acontecendo, a dar a oportunidade deles darem opinião também é importante, mas assim, o passo a passo é esse, é isso que está me ajudando. Não consigo fazer sempre, porque às vezes as minhas crises de ansiedade são muito fortes, mas eu confesso a vocês que, de novo, para quem estava 0% e hoje está 30%, então eu estou comparando eu comigo mesma. É um avanço muito grande. Acho que a gente nunca vai chegar no 100%. Nunca. Mas eu acho que tem possibilidade de a gente chegar no 90%. Ainda é uma caminhada? É, mas foi o que eu falei para vocês. Esses vídeos aqui servem para nos ajudarmos. Hoje, a quantidade de inscritos é muito pequena. Mas daqui a pouco, esse vídeo vai furar a bolha e vai alcançar pessoas que, de repente, através desse vídeo, elas vão entender que isso é normal, ela não é a única pessoa que vai se desesperar caso ela perca o emprego que ela ganhava mais e agora tá num que ganha menos. Você não é o único que vai se desesperar, várias pessoas vão fazer isso. Eu acho que todo mundo faria isso, entraria primeiro em desespero, que acho que a gente tende a fazer. Com o tempo, eu vou falar uma coisa para vocês, com o tempo o desespero também diminui. Porque como você entende que o desespero só faz você tomar decisões erradas, parece que devagarzinho você deixa de se desesperar. E aí você começa a ficar calma para que você possa analisar as opções e escolher o que é melhor para você e para a sua família. O vídeo ficou enorme, quase um podcast. Espero ter ajudado de verdade. Se você está gostando do vídeo, escreve aí embaixo. Se você quiser colocar
o que você está passando, porque foi o que eu falei, eu estou passando por isso, por esse processo de crescimento, de amadurecimento emocional, tudo isso eu estou passando. Então, de repente, você vai colocar uma coisa aí que eu vou falar, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado nisso antes, eu vou fazer, então eu vou te agradecer. Eu quero crescer junto com vocês, né? E também não me importa se tem 5 pessoas que viram o vídeo, se dessas 5, uma pessoa conseguir passar por essa situação com essas dicas, pra mim eu já ganhei o dia, entende? E às vezes eu nem vou saber que eu ajudei aquela pessoa, mas eu tô fazendo a minha parte. Eu sei que eu não tenho como mudar o mundo, mas eu sei que a doença do século são os transtornos mentais. Então a gente precisa dar as mãos, porque senão todo mundo vai enlouquecer. Se você gostou, eu não costumo fazer isso, mas se você gostou, dá o curtir. Por quê? Como ele é um canal que está começando agora, o YouTube não entende a relevância dele, né? Então ele não indica para outras pessoas. Então, se você puder curtir e comentar uma coisa simples, comentar gostei ou não gostei, ficou confuso ou ficou claro, obrigada pela ideia, e às vezes um comentário simples. E compartilhar também é muito importante, porque eu tenho uma bolha de pessoas que eu conheço. E que é triste falar isso, mas na maioria das vezes essas pessoas não ajudam a gente divulgando os vídeos. Às vezes são pessoas de fora. Então, quando você compartilha no teu Facebook, esse vídeo vai chegar em pessoas que eu não conheço. E você vai ter oportunidade de ajudar pessoas que estão passando por isso. Então, eu tô fazendo a minha parte e você pode fazer a sua. Espero que vocês fiquem bem, espero ter ajudado. Beijocas e até o próximo vídeo.